Imagine que você trabalha como secretária para um executivo durante 9 longos anos. E quando decide se demitir para focar em construir uma família, seu chefe percebe o quanto que você faz falta. Sendo assim, o homem fica determinado a te conquistar e fazê-la ficar. Seja romanticamente se tornando parceira dele ou apenas colegas de trabalho. De qualquer maneira, ele só o quer trabalhando para si e para isso está disposto até a se casar com você. Será que as tentativas do homem de lhe conquistar irão a fazer ficar no emprego ou funcionará e se tornarão um casal? A história inicia com Misu, mais conhecida por Secretária Kim. Todos a reconhecem dessa maneira por trabalhar para um vice-presidente de uma empresa. O homem é muito famoso, sucedido e bonito. Vemos Misu fazendo seu trabalho de todos os dias há 9 anos. Ela acorda às 5 horas da manhã, prepara a roupa do vice-presidente e lhe acompanha em todas suas tarefas, dentro ou fora do escritório, sendo um braço direito fiel ao seu chefe e, em consequência disso, não tendo uma vida pessoal tão bem sucedida quanto ao seu trabalho. Yong-Joon é conhecido por ser um executivo muito objetivo e que não dá segundas chances para seus funcionários. O homem às vezes também usa o método de humilhar e reprimir, acreditando que essa seja a melhor forma da pessoa aprender. Mas somente Misu que tornava esse jeito do vice-presidente um combustível diário para melhorar. Certa noite, a secretária Kim resolveu falar para seu chefe depois de um evento que ele deveria encontrar uma outra secretária, pois ela pretende sair em breve da empresa. A conversa foi bem tranquila. Misu sabe trazer uma conversa que seria difícil de se ter em um tom muito agradável e Yong-Joon apenas aceitou no primeiro momento. No entanto, assim que chegou em casa, o vice-presidente não conseguiu dormir direito e esse assunto irá o aterrorizar por um longo período. No dia seguinte, a notícia já se espalhou pela empresa e Se-ha quer se candidatar para ficar no lugar da secretária Kim. Ela é uma funcionária que trabalha no escritório do vice-presidente e acha ser uma das melhores pessoas para o papel. Contudo, acredito que ela não faça ideia que Misu trabalha todos os dias e quando digo todos os dias, está incluso os finais de semana e o turno da noite também. Yong-Joon decide pela primeira vez depois de um bom tempo que não iria almoçar com a secretária Kim e vai até o seu amigo presidente Park para conversar sobre o assunto e quem sabe receber alguns conselhos de como fazer Misu continuar na empresa. Yo-sik acredita que se trata da crise de 9 anos. O homem fala sobre as crises que há em um relacionamento, que são dos 3, 6 e 9 anos. Entretanto, essa teoria se aplica em casais, mas ele acha que pode ter uma exceção e se encaixar nessa situação, já que a mulher passa a maior parte do tempo com o vice-presidente. O presidente Park vivenciou as crises com a sua ex-esposa e quando chegou a dos 9 anos, eles acabaram se separando. Yong-Joon entendeu o que seu amigo quis lhe dizer e vai atrás de uma solução caso esse seja o problema. O vice-presidente a chama para irem juntos almoçar na casa dele e quando chegam no local, Yong-Joon fala que não dá segundas chances, mas para ela, ele abrirá uma exceção. O homem oferece para Misu o cargo de diretora, fala que comprará uma casa para ela com seu dinheiro pessoal, que pagará os débitos que há em sua família, e antes que a secretária Kim pudesse falar alguma coisa, os pais do homem os interrompem, os chamando para almoçarem. Depois, quando Misu está sozinha com a mãe dele, a mulher fala que gostaria que seu filho encontrasse alguém igual à secretária Kim. Queria até que fosse ela mesma, e isso deixa Misu um pouco constrangida. Por sorte, o vice-presidente aparece em seguida e a salva dali. Quando saem do local, a secretária Kim fala para Yong-Joon que quer ainda sair da empresa, mesmo depois da bela proposta que recebeu. E o vice-presidente não pôde acreditar, ele tinha convicção que isso faria com que ela ficasse. Na próxima cena, vemos Misu com as suas irmãs. A mulher ajudou bastante nos estudos delas e parece que Misu sempre está resolvendo os pepinos de sua família, como o pai das garotas que devia dinheiro aos agiotas. Para resolver esse caso, a secretária Kim vendeu seu carro que ela havia ganhado do vice-presidente por ter chegado 10 minutos atrasada por causa do ônibus e pagou a dívida. Misu tem alergia ao pólen e é aquela bem forte
forte que você fica espirrando o tempo inteiro e com os olhos lacrimejando. Com essa informação, partimos para a próxima cena. O Yong-jong foi novamente até o presidente Park para conversar, já que a solução que ele havia encontrado não resolveu o seu problema. Yoo-sik acha que a secretária Kim pode estar gostando de seu amigo, e para o vice-presidente isso pode fazer sentido. Ele começa a pensar que Mi-soo ficou chateada na noite em que ela pediu demissão, por ter tido que comprar flores para o homem dar para outra mulher. Entretanto, como ficamos sabendo anteriormente, os olhos da secretária Kim estavam com lágrimas por causa de sua alergia. Mi-soo fala para suas irmãs que tem o sentimento de que se não sair nesse momento da empresa, ela acha que ficará para sempre no lugar. E a conversa delas é interrompida quando a secretária Kim recebe uma ligação do vice-presidente pedindo que ela vá até a empresa. Quando está se preparando para sair, a mulher se depara com uma aranha e ela começa a ter um ataque de pânico. Mi-soo tem fobia de aranha. Assim que chega no lugar marcado, a secretária Kim entra no carro em que Yong-jong está aguardando, e dentro do veículo a sua alergia ao pólen já começa a atacar, pois o vice-presidente lhe presenteia com um buquê de flores. O homem ainda dá um meio-dia de folga para Mi-soo descansar e descobre que a maior motivação para ela sair da empresa é para encontrar a sua própria vida. Quando é questionada sobre o que isso significa, a mulher responde que ela não quer ser secretária de ninguém, nem membro da família de ninguém, apenas a vida de Mi-soo. Isso tira o sono de Yong-jong à noite e o homem não entende como ela pode dizer que o tempo em que eles passaram juntos não era parte de sua vida. No dia seguinte, Mi-soo pode dormir um pouco mais, e quando vai para a empresa para fazer a entrevista com uma candidata que ficará em seu lugar, o vice-presidente e ela começam a discutir indiretamente, jogando no ar coisas como: você tem que saber que quando entrar, deixará sua identidade ser apagada e se tornará simplesmente uma secretária. No fim, Yong-jong decidiu contratar a mulher e pediu que Mi-soo fizesse dela uma cópia sua. Antes de sair, o homem perguntou para ela o que significa encontrar a sua própria vida, e a secretária Kim explicou que durante esses 9 anos ela só tem trabalhado incansavelmente e agora ela só quer achar um tempo para si mesma. Depois, ela pretende encontrar alguém, namorar e se casar, levando em conta que já tem 29 anos. À noite em sua casa, Mi-soo preparou um manual de instruções para a nova secretária e acrescentou um recado para ela, que não se esqueça de ter um tempo para si mesma. Mais tarde, o vice-presidente aparece em sua casa e lhe pede em casamento. Assim ela irá se casar como queria e poderá continuar fazendo seu trabalho como ele queria. Mi-soo recusa o pedido e Yong-jong acredita que ela possa ter tido essa reação por estar esperando uma coisa mais elaborada, então o homem se empenha em trabalhar nisso. No dia seguinte, a secretária Kim começa a treinar a mulher que irá lhe substituir. O nome dela é Ji-ah. Mi-soo explica para ela todos os cronogramas que a mulher terá que decorar e que é de suma importância que grave que o vice-presidente não pode ter abraçadeiras perto dele. A secretária Kim é dispensada mais cedo nesse dia por o vice-presidente não ter mais nenhum compromisso, então ele vai fazer a sua refeição com o presidente Park. E o homem aconselha o seu amigo sobre a decisão que ele tomou de pedir a mulher em casamento. Ele fala que é como quando você quer comprar uma empresa, tem que conquistá-la. E o primeiro passo para isso é ir atrás do namoro, não pular direto para o casório. À noite, Mi-soo se encontra com o pessoal do escritório em um restaurante para beberem e comemorarem a entrada de Ji-ah na empresa. Não é um jantar tão formal, já que o vice-presidente não está presente, mas por pouco tempo, pois logo o homem surpreende a todos aparecendo. Claro que não é um estabelecimento no nível em que Yong-jong está acostumado a frequentar, já que ao pedir um whisky, ele descobre que só é servido soju e cerveja no lugar, mas o homem se esforça para estar ali. Depois, o grupo vai para um karaokê baratinho que tem ali perto. No entanto, isso já é demais para o vice-presidente e ele reserva um estabelecimento todinho para eles cantarem e se divertirem. Yong-jong começou a se esforçar para ser mais atencioso e conquistar o coraçãozinho de Mi-soo, então alcança comida para ela e lhe serve as bebidas. Ao decorrer da cantoria, Si-ha ficou bebendo bastante e ficou um pouco alterada, o que a levou a pagar um mico na frente de todos, mas o pior ainda foi que envolveu o seu chefe. A mulher não conseguiu controlar a inveja que estava sentindo da nova secretária, então se levantou e pegou o microfone
telefone da mão dela. Em seguida, começou a debochar da maneira em que ela estava cantando e a dizer coisas como: "O que falta para o senhor me querer como a sua secretária, vice-presidente, já que sou melhor que Misu e Dia." Para finalizar com chave de ouro, quando os homens tentaram fazer com que ela se acalmasse, Si-ha acabou se soltando e caindo no colo de Young-jeon. Acabou ali o jantar da equipe e o vice-presidente levou a secretária Kim até em casa. Antes que Misu entrasse em casa, ele perguntou para ela se havia percebido como o homem foi atencioso hoje e que agora Young-jeon faria isso todos os dias. Ele até deixaria que a secretária Kim namorasse consigo. No entanto, a mulher recusa e fala algo que o vice-presidente achou que nunca escutaria: que ele não é o tipo dela. Depois que entra em casa, o homem ainda está do lado de fora e começa a lhe mandar mensagens. Young-jeon fala que não entende como não há algo nele que não a faça gostar dele, já que o homem é bonito, rico e etc. Misu fica pasma o quão narcisista ele consegue ser e ao mesmo tempo que recebe mensagens de seu chefe, a sua irmã lhe manda algumas pedindo que ela envie corações de um jogo para que a mulher possa continuar jogando. A secretária Kim acaba expressando seu sentimento do quão difícil foi servir 24 horas por dia a ele. E o homem fala que só deu toda essa responsabilidade por Misu nunca ter negado nada. A mulher então diz que só quer um romance comum com uma pessoa comum e lhe questiona se não seria impossível para ele viver um romance, já que admira só a si mesmo. As mensagens que a sua irmã manda ficam entrando no meio da conversa e Misu envia os corações para ela parar. No entanto, acaba que eles foram enviados para o vice-presidente. No dia seguinte, no trabalho, o homem muda sua atitude com a secretária Kim e pega em seu pé em cada errinho que Dia comete, já que é ela quem está treinando a mulher. E vemos o momento que Young-jeon chama a secretária substituta em sua sala. Ele diz para ela fingir estar sendo treinada para substituir Misu. Na próxima cena, a secretária Kim está jantando com algumas amigas e uma delas comenta que um amigo de seu marido está interessado depois de ver uma foto de Misu nas redes sociais. Então, a sua amiga fica responsável por marcar um encontro às cegas. Depois, elas recebem um questionário e, caso aceitem responder, ganharão um prato do restaurante. Mais tarde, vemos que somente elas receberam o questionário, pois Young-jeon está envolvido nessa. As perguntas eram como que gostaria que fosse o primeiro encontro com o homem, o que elas gostariam de fazer, de ganhar de presente e etc. No dia seguinte, as respostas apareceram em forma de acontecimentos. O presidente Park pede que Misu encontre em um parque de diversão. E quando a mulher chega no lugar, não tem ninguém além dela. Contudo, de repente, as luzes acendem e o lugar parece ganhar vida. Quem a secretária Kim acaba encontrando é Young-jeon e os dois passam a noite se divertindo nos brinquedos. A parte que Misu mais gostou foi o carrossel, pois quando era pequena ela nunca podia andar por seus pais não terem dinheiro para as 3 filhas. Então, quem sempre ia eram as outras duas. O vice-presidente acabou falando um pouco sobre seu irmão mais velho. Quando estava na 4ª série, Young-jeon era o mais novo da classe, por terem lhe avançado de turma por ele ser muito inteligente, e isso fazia com que os outros garotinhos quisessem o bater. E segundo o homem, o pior consigo era o seu irmão mais velho que também estava na mesma classe. Depois os dois vão para um barco e no meio do passeio o vice-diretor preparou para que houvesse um show de fogos de artifício e Misu amou. O homem até ficou mais humanizado por ter tirado o seu casaco e dado à mulher que estava com frio. Contudo, o encanto vai se perdendo no fim da noite quando Misu se dá conta que ele apenas seguiu o que ela escreveu no questionário. Apesar da boa intenção, não foi algo genuíno. Todas as coisas que a secretária Kim havia escrito se cumpriram, apenas uma que estava faltando, que era se despedir da pessoa com quem você estava no encontro com um beijo na porta de sua casa, como cena de filme. Pelo visto, Young-jeon estava disposto a fazer isso, mas Misu colocou a vaquinha enorme de pelúcia que ganhou no meio deles e entrou em casa. Só no dia seguinte que a secretária Kim percebeu que dentro da bolsinha da vaquinha há um presente com um lindo colar que o homem comprou para ela. Misu o coloca em seu pescoço e Young-jeon a admira com a joia ao longo do dia, mas sem ela perceber. Hoje irá acontecer um encontro às cegas que a sua amiga havia lhe conseguido, e quando a secretária substituta deixa escapar para o vice-diretor que a mulher irá em um encontro, o homem vai até o presidente Park para conversar. Young-jeon ficou perplexo como a secretária Kim teve coragem de usar o colar que ele comprou para ela com outro homem. Contudo, ao mesmo tempo, o vice-diretor tenta se tranquilizar, pois como o encontro que ele preparou para ela foi incrível, este não vai cumprir as expectativas. E é isso
isso que mais ou menos acontece. O jeito do homem a faz se sentir envergonhada e o local que ele escolheu para os dois jantarem é muito barulhento e apertado. Mas às vezes, uma foto tirada no momento certo pode parecer que as coisas vão além do que realmente seja, e isso acontece com Misu. Quando o homem está limpando algo que está em seu pescoço, uma funcionária da empresa tira uma foto por reconhecer a secretária Kim e manda para todos de seu departamento. A imagem acaba chegando no presidente Park, que ao mostrar para Yong-jeon faz com que o homem perca a segurança que ele tinha em relação ao seu plano. Voltando ao encontro, Misu pediu para que o homem fizesse uma pesquisa sobre um caso de crianças que ficaram desaparecidas por um período, pelos anos 90, e ele promete que fará de tudo para achar alguma coisa. O encontro foi mesmo desastroso, entretanto no fim dele, o homem expressa seu sentimento de querer encontrá-la um dia novamente. E quando vai responder, a mulher percebe que a gravata dele está torta, então pelo hábito do trabalho, a secretária Kim acaba arrumando. Nesse momento, Yong-jeon chega no lugar e não gosta da cena que está na sua frente. Ele apressa o fim do encontro e age como uma pessoa com ciúmes. No dia seguinte, o vice-presidente tem um ataque de pânico dentro da empresa. A nova secretária colocou abraçadeiras para organizar os fios do computador do homem e não se lembrou dos conselhos que recebeu no primeiro dia. A secretária Kim não disse que foi a novata e tomou a responsabilidade do erro. No entanto, ao saírem da sala, relembrou a mulher que ela não deve usar o objeto de maneira alguma perto de Yong-jeon e precisa ter uma conversa mais séria ainda quando ela pergunta se o homem não exagerou. No fim, Misu fala que ficará tudo bem se Ji-ah lhe emprestar o livro que conseguiu antes do lançamento de seu escritor favorito. As coisas ficam mais calmas e é dado início à competição atlética da empresa. A secretária Kim ganha todas as categorias em que ela é inscrita e mais uma vez o vice-presidente fica com ciúmes ao vê-la com seu corpo grudado em outro homem, por mais que seja necessário para a atividade. Yong-jeon, quando vai se levantar, acaba machucando seu tornozelo. Agora uma fofoquinha entre nós. Não deixa claro se ele realmente machucou ou fez isso para chamar a atenção de Misu. De qualquer maneira, funcionou, pois os dois vão para a casa dele antes de terminar as competições para pôr gelo na parte machucada. Na residência, o homem não quer tirar a sua meia para aplicar a compressa de gelo em cima. Entretanto, a secretária Kim, mesmo assim, tenta tirar a peça e acaba vendo que o homem tem uma cicatriz bem profunda. Rapidamente, Yong-jeon a cobre novamente e muda o assunto para aliviar o clima. O homem comenta o quão perto ela ficou do parceiro que ela nem conhecia na corrida, mesmo sendo necessário para que eles ganhassem. E a mulher fala que ele não poderia reclamar, já que o mesmo disse que só aceitava o primeiro lugar. Então, já que Misu não se incomodava em ter alguém tão perto de si, o vice-presidente começa a se aproximar cada vez mais e, sem querer, a puxa para cima dele. A secretária Kim sai de cima do vice-presidente quando escuta o barulho da bolsa de compressa caindo no chão. E quando volta para a sala com mais gelo dentro do objeto, percebe que o homem acabou pegando no sono. Yong-jeon tem um pesadelo, onde há uma mulher com um salto vermelho o chamando e acorda apavorado. Sendo assim, o homem pergunta a Misu se ela não poderia dormir no quarto de hóspedes como fez das outras vezes, pois ele não quer ficar sozinho essa noite. No entanto, o vice-presidente logo desfaz a proposta, após receber uma ligação de seu irmão avisando que quer o ver. E Misu, quando sai da residência de Yong-jeon e está indo para sua casa, acaba esbarrando no irmão dele, sem saber quem ele era. O homem achou a mulher linda logo de início. Na próxima cena, vemos a conversa dos irmãos. Sung Yeon diz que decidiu fazer esse contato com o caçula por ter decidido perdoar por algo que aconteceu na infância deles. E vemos que o vice-presidente não gostou muito das palavras, ele então pede para que o homem vá embora e se retira do cômodo. No dia seguinte, há muito trabalho a ser feito na empresa. Um grupo que compete no mercado com os negócios do vice-presidente também estavam se preparando para abrirem um centro de arte e resolveram adiantar a inauguração para receberem mais visibilidade que os negócios de Yong-jeon. Então, para não ficar para trás, o vice-presidente também adianta a abertura de seu centro de arte e agora seus funcionários terão que ralar para deixar tudo pronto até a abertura. Na biblioteca, acontece um pequeno problema quando o homem e a secretária Kim estão a visitando. A energia do lugar acaba caindo e para passar o tempo, Misu escolhe um romance que ela diz ser seu favorito para ler. Yong-jeon acaba gostando do tempo em que os dois passam juntos na biblioteca e acaba nem se incomodando com o apagão. Mais tarde, vemos o homem e sua
sua casa e ele até pegou aquele livro que ela disse que gostava para ler. A secretária Kim fica empenhada nos próximos dias pensando em um escritor que pudesse fazer um grande evento para chamar a atenção para a biblioteca que eles irão inaugurar. E Mi-soo pensa em Morpheus, um escritor que não tem a sua identidade revelada ainda. Então a mulher escreve um e-mail para o escritor e fica aguardando a sua resposta. O irmão de Yong-jun decide que vai o visitar em seu escritório e para que o homem não se encontre com Mi-soo, o vice-presidente pede que ela vá de escada pelo prédio e vá em uma lancheria comprar um monte de coisas. Contudo, Yong-jun não contava que a mulher e seu irmão iriam se encontrar sem querer na recepção. E no exato momento em que isso acontece, eles se lembram que já haviam se esbarrado anteriormente. Sung Yeon pede o número da secretária Kim para poderem manter contato. Entretanto, a mulher lhe passa um contato falso e sobe correndo para o escritório com todas aquelas compras. Mi-soo até brinca consigo mesma enquanto espera o elevador, que se aquele homem fosse Morpheus, o escritor do momento que escreve sobre romances, ela até passaria seu número e mal sabe que Sung Yeon é realmente ele. A mãe de Yong-jun convida a secretária Kim para se encontrarem. A mulher presenteia Mi-soo e revela que o objetivo dela era saber se seu filho está de bom humor para o convidar para jantar em família na casa dela. A secretária Kim acredita que o homem não tem motivos para negar. No entanto, quando sua mãe lhe pergunta, Yong-jun diz logo de cara que estará ocupado. Então, a mãe do homem acha outra maneira de fazê-lo ir até a sua residência. A mulher esquece a sua bolsa de propósito em cima da mesa de Mi-soo e diz que quer que apenas seu filho a leve à noite. Yong-jun acaba fazendo o que a sua mãe queria e depois do jantar, seu irmão mais velho veio puxar assunto com ele. O homem fala como se quisesse conhecer a secretária Kim, já que a mãe deles falou tão bem dela no jantar. Contudo, o vice-presidente se manteve de boca fechada e Sung Yeon insinua que por o caçula não falar nada, que ele tem medo que o mais velho acabe namorando com Mi-soo. Os dois acabam discutindo sobre algo que aconteceu entre eles há muito tempo e no fim, Yong-jun diz que não odeia seu irmão mais velho, mas que o despreza. Sung Yeon se levanta e rebate que se não fosse pelo que o caçula fez na época, que ele seria quem estaria na posição de vice-presidente. E Yong-jun responde que seu irmão é fraco e prefere prejudicar as pessoas para se sobressair, que mesmo se esse tal acidente não tivesse acontecido, Sung Yeon nunca teria alcançado a sua posição. Sung Yeon acaba se descontrolando e dá um soco na cara do caçula. Logo, os pais deles chegam e imploram para que pare. Então, o irmão mais velho vai para sua casa e enquanto pensa sobre as coisas que aconteceram durante o dia, seu celular começa a tocar. Era sua assistente avisando que há um e-mail com uma proposta bem interessante. Assim que o homem vai checar, ele se depara com a mensagem que Mi-soo tinha lhe mandado. E agora, não sei se por birra ou querendo provar algo para Yong-jun, ele aceita trabalhar no projeto de abertura como Morpheus. Enquanto isso, Yong-jun acabou indo para a casa da secretária Kim, e antes que ele entrasse no apartamento, ela pede que o homem aguarde 1 minuto do lado de fora, para que ela possa dar uma arrumadinha nele. Mi-soo, no desespero, acaba colocando as suas roupas que estavam na cadeira embaixo da vaquinha que tinha ganhado do vice-presidente. A secretária Kim acaba cuidando do corte que ele estava em sua boca, mesmo sem saber o que ocasionou aquilo, e para o alegrar, o convida para comer lamen feito por ela. Como Yong-jun quer cada vez mais passar mais tempo com a mulher, acaba aceitando. Enquanto cozinha, o homem fica observando as coisas do quarto de Mi-soo e quando a mulher percebe que ele vai mexer na vaquinha, corre para o impedir de ver as suas roupas que estavam embaixo, entretanto acaba caindo em cima dele na cama. A secretária Kim rapidamente começa a sair e algo inesperado acontece. O homem a abraça e diz que gostaria de ficar assim por um tempinho e que quer muito a amar. Quando Mi-soo começa a acreditar nas palavras do homem, ele quebra o clima e diz que esse é o tipo de coisa que aquele livro de romance infantil que ela gosta diz. A secretária Kim corre para a cozinha para terminar a janta e apesar de não ser o que Yong-jun está acostumado a comer, ele acaba gostando bastante. Logo depois que sai da casa de Mi-soo, o vice-presidente vai conversar com o presidente Park sobre o que acabou de acontecer entre ele e a mulher. E o seu amigo diz que quando você é convidado para comer lamen, quer dizer que esse encontro tem um grande
significado, como alguém dizer para o outro que gosta dele, indiretamente. Na verdade, Yong-jun no fim mente para Yoo-sik que essa situação não é sobre ele e a secretária Kim, mas sobre um primo próximo a ele que estava com dúvidas. No dia seguinte, o vice-presidente fez algo que nunca tinha acontecido dentro desses 9 anos em que eles passaram juntos. O homem foi até a casa de Mi-soo a buscar para irem trabalhar juntos. E dentro do carro, ele a surpreendeu mais uma vez. Yong-jun comprou café e algo para comer para que a secretária Kim estivesse bem alimentada para trabalhar. O homem passou o dia inteiro agindo como um cavaleiro, algo que não era comum de acontecer. Enquanto isso, o pai dos homens vai conversar com o mais velho, que foi quem começou a briga. Ele quer saber quando que o seu filho vai se desculpar com Yong-jun, pois a mãe deles está tão chateada com a situação que nem consegue dormir. O homem ainda diz que ele não deve mais aborrecer o caçula, pois Yong-jun já tem muitas preocupações com os projetos da empresa. Logo, se ele ficar aborrecido, isso irá passar para seus funcionários também. Na próxima cena, vemos que a secretária Kim é chamada na recepção por ter uma visita a esperando. Se trata de Sung-yeon. Logo que chega, a mulher questiona ele, como que ele sabia seu nome e departamento, pois ela não se dá conta que o homem é Morpheus. Mi-soo apenas o liga às lembranças das vezes em que se cruzaram. No entanto, Sung-yeon explica a razão de estar ali e foi ela quem o chamou. Envergonhada, a secretária Kim pede desculpas e os dois vão até um estabelecimento para conversarem melhor enquanto comem. E Yong-jun almoça com o presidente Park. Os dois conversam sobre aquele suposto primo do vice-presidente e seu amigo explica que o homem deve se confessar logo para a mulher que ele gosta, pois elas não gostam de serem enroladas por muito tempo. E após a reunião de Mi-soo e o escritor, ela passa seu número verdadeiro dessa vez, envergonhada pelo que fez da última vez. Na empresa, o vice-presidente fica pensando no que o seu amigo disse e ele não sabe como agir como um homem comum, já que uma vez Mi-soo lhe disse que essa era a sua preferência. Então Yong-jun questiona os seus funcionários sobre restaurantes de pessoas comuns que eles gostariam de ir e no fim nenhum conseguiu lhe ajudar. O vice-presidente teve que se render a pesquisar na internet, e quando acha o restaurante perfeito, ele a convida para se encontrarem às 8 horas da noite no local. Mi-soo fica animada para o jantar, até que acaba se afetando com os comentários que fizeram ao longo do dia, sobre ela sempre usar as mesmas roupas. Então, a mulher decidiu ir até uma loja comprar um vestido lindo para usar à noite. Quando ela está a caminho do encontro, Sung-yeon liga para a secretária Kim para avisar que já tem a sua resposta sobre participar ou não do projeto, mas que quer lhe dizer pessoalmente. Apesar de Mi-soo ter avisado que hoje não daria por já ter compromisso, ele insiste em vê-la por 10 minutos e a mulher acaba concordando em o encontrar do lado de fora do restaurante em que ela marcou com o vice-presidente. Quando chega, os dois têm uma conversa bem rápida em que o escritor logo fala que concordou em participar da inauguração e quando o homem vai lhe entregar o seu livro que ainda não foi lançado, o vice-presidente aparece. O homem está com uma expressão de furioso. Yong-jun pega na mão de Mi-soo e a leva para dentro. Os dois discutem no estabelecimento. O vice-presidente diz que não quer Morpheus envolvido e se já disse que não, ela deveria apenas obedecer. A secretária Kim está surpresa com a mudança repentina do tratamento que está recebendo de Yong-jun e diz que se não era algo tão importante que ele queria dizer no jantar, ela pede para se retirar e o homem permite. O vice-presidente sai do local e vai direto na casa de seu irmão mais velho. Enquanto conversam, Sung-yeon diz que consegue ver no rosto do caçula que ele está com medo que a secretária Kim seja roubada dele. E pelo visto, a empresa também. No entanto, Yong-jun fala para ele que o homem pode participar da inauguração e caso ele tenha pensado que tinha alguma influência sobre o grupo ou Mi-soo, ele se superestimou. No dia seguinte no trabalho, a secretária Kim ficou sabendo pelos outros que o vice-presidente deu a ordem para que o marketing divulgasse que Morpheus iria participar da inauguração. A mulher fica confusa, pois da última vez que tinha visto o homem, ele se negava a se envolver com o escritor. Então Mi-soo vai até a sala de seu chefe e pede que ele nunca mais cruze a linha ou faça ela repensar que talvez ele esteja interessado nela. Depois de um tempo, a secretária Kim fica sabendo sobre outra informação envolvendo o vice-presidente e o escritor Morpheus.
irmãos. Um de seus colegas de trabalho lhe conta que os dois são irmãos. E agora a mulher começa a entender um pouco da raiva de seu chefe no dia anterior, pois uma vez Young-jun tinha deixado escapar que ele não era muito fã de seu irmão mais velho, e algumas coisas que o homem tinha feito para ele ao longo de sua vida. Mais tarde, os dois acabam fazendo as pazes e Misu até vai trabalhar na sala do vice-presidente à noite. Certo momento, Young-jun se levanta de sua cadeira e comenta sobre o que ela tinha dito mais cedo, acrescentando que quer fazê-la repensar. O homem vai se aproximando devagarinho da secretária Kim, e ela até fecha seus olhos e faz biquinho para receber um beijo. Quando pensamos que finalmente vai acontecer, vem uma lembrança na cabeça do homem da mulher de saltos vermelhos, e ele empurra a cadeira da secretária Kim no susto, que faz a mulher ir para o outro lado da sala. Claro que Misu fica envergonhada e diz que irá para casa, e no dia seguinte irá tirar um dia de folga. Quando está em casa, Young-jun escreve uma mensagem para ela, pedindo desculpas pelo ocorrido, e a secretária Kim se faz de desentendida, dizendo que não aconteceu nada entre eles. No dia seguinte, a mulher está no tédio, sem saber o que fazer, e se lembra de ter pedido para aquele repórter que ela teve um encontro às cegas, para ele pesquisar sobre algum sequestro que rolou nos anos 90. Então a mulher manda mensagens para saber se ele encontrou algo. Mais tarde, Misu acaba esbarrando em Young-jun. Ele diz que resolveu também tirar um dia de folga e que irá fazer tudo o que a secretária Kim quiser. Misu aproveita para levar ele em alguns lugares embaraçosos e faz o homem passar por algumas experiências que ele nunca teve que lidar, como andar em um ônibus lotado. Enquanto isso, Jia está vendo um apartamento para alugar que seja mais perto de seu serviço. Assim, ela não chegará atrasada mais, e a corretora explica que a mulher pode usar até o telhado se quiser. Tem um homem que cria tomates, entre outras coisas, lá em cima. A corretora acrescenta que ele é muito mão de vaca e conta até uma fofoca, que apesar do aluguel já ser barato, ele implorou para que eles baixassem um pouquinho mais. Quando Jia sobe para o telhado para conhecer o homem, se depara com Guinam, que trabalha em sua empresa e é conhecido por ter bastante dinheiro e se dedicar muito ao trabalho. A mulher promete que não irá contar sobre a sua condição para ninguém do trabalho. Contudo, mesmo assim, Guinam fica cuidando nos próximos dias para ver se ela não deixaria nada escapar. Voltando a Misu, ela e o homem têm um dia muito agradável, e no fim dele, os dois gastam um tempo tentando pegar um bichinho de pelúcia naquelas máquinas com uma garra. Depois de várias tentativas, Young-jun está disposto a comprar a máquina, mas a secretária Kim explica que a graça é pegar eles igual uma pessoa comum. No dia seguinte, Misu recebe uma ligação do repórter. O homem achou algo sobre um sequestro que envolve um dos irmãos Lee. Infelizmente, não dá para saber exatamente qual dos dois é, pois ele só conseguiu a informação que a criança estava na 4ª série. Mas os dois irmãos fizeram o ano letivo juntos. A secretária Kim vai para o trabalho pensando no que acabou de descobrir, e no caminho o presidente Park passa por ela e oferece uma carona para a mulher. Por ser um amigo próximo ao vice-presidente, Misu pergunta se ele não sabe nada sobre o caso de um dos irmãos. Mas Yoo-sik diz que nestes anos de amizade, Young-jun nunca comentou nada sobre. O homem a questiona a razão dela estar procurando por esse caso, e a secretária Kim diz que tem algumas lembranças de quando era pequena, que ela está trancada em uma casa vazia por um dia mais ou menos e tinha um menino perto dela. Misu acredita que esse garoto se trata do vice-presidente, pela fobia que ele tem de abraçadeiras e a cicatriz em seu calcanhar. O presidente Park diz que ela poderia perguntar diretamente para o vice-presidente, mas a mulher acredita que deve ter alguma razão por ele nunca ter dito nada antes. A secretária Kim passa o dia todo no trabalho tratando Young-jun de uma forma diferente, como se estivesse se desculpando por não ter o reconhecido antes. Na próxima cena, vemos o vice-presidente indo em direção de um almoço importante. No caminho, ele acaba avistando aquela máquina de pegar o ursinho de pelúcia e decide tentar até conseguir. Quando Young-jun volta para a empresa, ele dá para a secretária Kim o que pegou para ela, e os olhos da mulher ficam cheios de lágrimas. Mais tarde, Jia comenta com Misu que descobriu que Morpheus foi sequestrado quando pequeno, pois descobriram um texto que ele havia feito em um blog anônimo desabafando sobre. A secretária Kim pede para ler, e conforme vai passando seus olhos pelas letras, as lembranças do lugar vão voltando em sua mente. Quando Young-jun sai de seu escritório, repara na cara de surpresa de Misu
Misu, e ela decide perguntar sobre o ocorrido, se foi realmente o irmão dele que foi pego, não ele mesmo, e o vice-presidente confirma que foi Sung Eun. A secretária Kim resolve o questionar sobre a sua cicatriz no tornozelo e Yong-jun diz que a fez quando era jovem. Depois da conversa dos dois, Misu acaba esbarrando em Sung Eun, que foi na empresa para assinar o contrato. Ele já aproveita para se desculpar com a secretária Kim por não ter dito antes sobre ser irmão do vice-presidente. E os dois acabam indo tomar um café juntos para conversarem sobre o tempo em que eles ficaram juntos trancados naquela casa vazia. Sung Eun não lembra de muitas coisas. Às vezes, quando você vivencia um trauma grande assim, você pode acabar perdendo a memória do que aconteceu. O homem se lembra que seu irmão pulou para a mesma turma que ele e roubou seus amigos para ele. Os meninos tiravam sarro dele, segundo Sung Eun. E um dia seu irmão caçula o levou até um lugar e o abandonou. Foi quando o garoto teria sido sequestrado. Mais tarde, Misu vai para a casa de Yong-jun para organizar os livros da biblioteca dele. E no meio de seu trabalho, a mulher encontra uma pasta com vários currículos de secretárias mais preparadas do que ela para trabalhar com o vice-presidente. A secretária Kim começa a se questionar a razão dela ter sido escolhida entre tantas outras opções melhores. E Yong-jun responde que foi por simplesmente ela ser Misu. Então a mulher pergunta se ele já a conhecia antes e o homem responde que seria impossível. A secretária Kim sempre achou estranho quando ela havia iniciado na empresa e o seu superior mandou que ela se candidatasse à vaga. No começo, a mulher pensou que não seria selecionada e foi uma surpresa quando descobriu que sim. Essa dúvida sempre esteve em sua mente, a razão de ter sido escolhida e no meio da situação em que ela ainda pensa que Yong-jun seja o garotinho que protegeu quando foi pega, apesar de terem lhe dito ao contrário, Miso fica mais confusa ainda. Ela deve acreditar na razão ou na sua intuição. Mais tarde, quando está se despedindo, o vice-presidente pergunta se a conversa que a mulher teve com o seu irmão se foi boa e esclarecedora como ela esperava. A secretária Kim diz que sim, e quando Yong-jun toca no assunto de dizerem que tudo isso aconteceu por ele ter abandonado Sung Eun no lugar, apesar de não se lembrar de nada, Miso responde que está tudo bem, eles eram crianças e que se ele não se lembra é por ser melhor assim. A mulher confessou que ainda não assimilou que Sung Eun era aquele garotinho e isso é um pouco estranho para ela. A secretária Kim foi embora e vemos que na verdade Yong-jun não falou a verdade para ela, já que ao voltarmos no passado, foi o homem quem pediu para que o superior dela a mandasse se candidatar para secretária e quando ele se apresentou para a mulher na primeira vez, já sabia quem ela era. No dia seguinte, Miso foi conversar com o presidente Park sobre o que descobriu, que não foi o vice-presidente que foi pego quando criança, mas sim seu irmão mais velho. O homem comenta que a secretária Kim parece estar desapontada com essa informação. Contudo, ela tentou explicar que não é nada disso e que gostaria que esse assunto ficasse apenas entre os dois. Ao longo da manhã, Miso recebeu uma ligação, a convidando para almoçar e antes de aceitar, avisou o vice-presidente para que ele não a esperasse para comer e disse que Jia o acompanharia na reunião, até para ela ir se acostumando com a demanda. No almoço, Sung Eun a questiona o que ela queria fazer quando o encontrasse e a secretária Kim explica que não tinha nada em mente, apenas queria o achar. Ela não pretendia namorar e se casar com ele, como o homem está pensando. Apesar disso, o garotinho que ficou preso com ela não deixou de ser o seu primeiro amor, mas depois de muitos anos não quer dizer que vão ter algum envolvimento. Quando o encontro está acabando, os dois acabam esbarrando no vice-presidente do lado de fora do estabelecimento. O homem pede para conversar a sós com seu irmão, então Miso se retira. E a conversa dos dois não passa de provocações sobre quem irá conseguir ficar com a mulher no fim. Entretanto, no carro, Yong-jun descobre que mais tarde a secretária Kim vai se encontrar novamente com o irmão mais velho dele, e os dois irão até onde aproximadamente teria acontecido o sequestro. Então o homem pede para que a mulher não vá, pois há coisas que podem a machucar ao relembrar, mas ela bate na tecla que quer descobrir certas coisas, independente do que isso lhe causará. E vemos que Jia ainda tem que lidar com Guinam, o
o homem está a cuidando para que ela não abra a boca sobre a situação financeira dele, e assim, ele vai ir em um workshop em que o pessoal do escritório central irá, o que não é nada legal, já que o homem a deixa tensa com toda essa observação. Voltando a Miso, ela se encontra com Sung Yeon após o trabalho, e o homem vai a buscar com o veículo dele. O vice-presidente acabou cancelando seus compromissos e convidando o presidente Park para o acompanhar e ouvir os seus desabafos. No caminho do local, vemos que o seu amigo é ótimo em proteger os seus sentimentos, pois quando enxerga Sung Yeon conversando com a secretária Kim do lado de fora do carro, fecha os olhos de Young-jun para que ele não veja e fique com raiva. Enquanto isso, quando estão na área parecida com a que ocorreu o crime, Miso fala das poucas coisas que lembra, como quando o garotinho pegou a sua mão quando eles fugiram e a levou até a casa dela. A secretária Kim chamava esse garotinho de Opa, que é o jeito que eles se referem na Coreia a um irmão mais velho ou a um amigo mais velho que é muito próximo e em relacionamentos amorosos pode ser usado para se referir ao seu namorado. Sung Yeon pede que ela comece a lhe chamar assim, para que o ajude a se lembrar de algo mais daqueles terríveis dias. Na próxima cena, vemos o presidente com Yosiki. O homem fala que ele precisa criar coragem e se declarar para Miso, para que ele não a perca para o irmão mais velho dele. E os dois devem parar de ficar somente flertando. O presidente Park também revela saber que Young-jun usava a desculpa que era seu primo para pedir conselhos. Voltando a Miso, ela entregou para Sung Yeon um diário que ela tinha feito para o garotinho quando ela era pequena, falando sobre seu dia a dia e algumas lembranças do que aconteceu quando foram pegos. De repente, isso irá o ajudar a se lembrar. O homem fala algumas coisas que podem soar um pouco estranhas, como ser grato ao Young-jun por ter o abandonado e ele ter sido sequestrado por causa disso, pois no fim conheceu a mulher. O sentimento dela em relação a isso não parece ser esse. Na minha opinião de telespectadora, ele está romantizando muito um trauma, tanto que a secretária Kim fica meio que surpresa ao ouvir essas palavras. Mas não mais do que Young-jun quando Sung Yeon a leva ao encontro do vice-presidente e ao se despedirem, ela usa a palavra Opa. Young-jun e Miso começam uma conversa em um estabelecimento, que meio que parece uma discussão. O homem diz para ela que deve enterrar as suas memórias que ela está lutando para se lembrar, para que não viva no passado. E diz que isso chateia o homem que ela está flertando. No caso, ele. Young-jun deixou a secretária Kim sem palavras, e quando foi se despedir dela, disse que antes tinha proposto que a mulher se casasse com ele, por não querer que ela se demitisse. Mas agora o homem realmente gosta dela e quer construir algo. No entanto, Miso fala que acredita que agora não seja o melhor momento para começar um relacionamento, e o dispensa. No dia seguinte, o grupo do escritório se junta para todos irem em um veículo para o workshop. Guinam foi quem teve prejuízos nessa viagem, pois Serra tentou o agradar dando comida em sua boca e acabou deixando cair molho no único terno que o homem tem. E Miso acabou descobrindo algo com seus colegas, que ao convidar alguém para comer lamen, seria uma forma de deixar indiretamente dito que você quer seduzir essa pessoa. Então a secretária Kim começa a sentir vergonha lembrando das vezes em que ela chamou o vice-presidente para comer o prato. Mais tarde, o grupo decide que irá se divertir, e Miso fala que deveriam fazer isso mesmo, pois a programação era apenas algo para entregar para a empresa. Na verdade, eles estão ali para se divertir. No entanto, quando saem de casa, se deparam com Young-jun no local, o que é uma surpresa para todos, inclusive para a secretária Kim. E infelizmente agora todos terão que trabalhar, seguindo o que havia na programação. Certo momento, o vice-presidente acaba revelando para Miso que o verdadeiro motivo dele estar ali é para que no final do workshop os dois parem de flertar e virem namorados. Na próxima cena, vemos que o grupo acaba fazendo uma caça às fitas formado por casais. Claro que o vice-presidente ficou com a secretária Kim e depois eles foram se dividindo. O vencedor ganhará um tablet que Young-jun adicionou ao prêmio e um cartão presente. Guinam é quem mais está determinado a ganhar, não que ele precise tanto do aparelho, mas o vendendo ele garante uma boa quantia que ele não estava esperando. Contudo, a sua dupla de IA não entende a importância disso para ele. Enquanto isso, Miso recebeu uma ligação de Sung Yeon enquanto estava com o vice-presidente, então Young-jun decidiu pegar o celular e responder que a secretária Kim está ocupada no momento. O vice-presidente decidiu que irá lidar com
com o que estava por vir com essa curiosidade de sua amada por querer saber do passado, e que irá superar tudo isso, assim os dois poderão ficar juntos como um casal. Então a primeira coisa que a mulher quer saber é a razão dele ter a empurrado quando estavam prestes a se beijarem, e o homem é sincero. Ele fala que ao fechar os olhos, de vez em quando Young-jun enxerga o fantasma de uma mulher querendo pegar, e isso o assusta. Contudo, como a secretária Kim estava começando a ficar preocupada e perguntar se aconteceu algum trauma na vida dele, o vice-presidente faz uma brincadeira, como se estivesse vendo o fantasma naquele momento para descontrair. Assim que os dois voltam para casa, todos do grupo já estão na mesa, jantando, e quando vão fazer mais carne para eles, o alimento já havia acabado, então só resta para comer lamen, e apesar de Miso estar com muita vontade de comer um churrasco, tem que se contentar com a massa. No dia seguinte, Young-jun abandona o workshop para fechar com uma marca grande na empresa, e em vez de levar a secretária Kim consigo, ele diz para ela aproveitar o lugar com o restante do grupo e descansar. Entretanto, se ela quiser ir para a casa dele mais tarde, terá um presente a esperando, e Miso confirma que irá. Na próxima cena, vemos que o homem está planejando fazer um churrasco em seu jardim para saciar o desejo de sua amada, e convida o presidente Park para ir junto a ele no mercado. No entanto, no fim das compras, Young-jun dispensou o seu amigo, que achou que participaria no churrasco e ficou um pouco chateado com isso. Mais tarde, Miso chega na casa do vice-presidente e adora a surpresa. Contudo, eles acabam tendo que comer pizza no fim, pois como era a primeira vez de Young-jun cuidando de uma carne, ele acabou deixando todas queimarem. Em certo momento, o homem vai limpar o rosto de sua amada e quando se aproximam, parece que um beijo está prestes a acontecer. Mas infelizmente, ao fechar os olhos, Young-jun se lembra daquela mulher e não consegue ir adiante. A situação fica cada vez mais complicada quando o presidente Park aparece os pegando daquele jeito e envergonhada, a secretária Kim se despede e vai embora correndo. No dia seguinte, Miso acaba pegando o elevador junto a Yusiki e ela tenta explicar para ele que nada está acontecendo entre ela e o vice-presidente. Ao mudar de assunto, a mulher pergunta se o presidente Park já reparou que Young-jun tem uma cicatriz em um tornozelo. E Yusiki responde que na verdade o homem tem nos dois, pois quando eram mais novos e estavam se arrumando no vestiário, ele acabou percebendo. O presidente Park comenta que do jeito que elas são, é como se ele tivesse sido amarrado ou algo assim. Ainda explica que quando se aperta muito com uma corda ou outra coisa, ali abaixa a concentração de sangue que pode deixar marcas no futuro. O homem até pensou que quando a secretária Kim comentou sobre o sequestro, que Young-jun poderia ter sido uma das crianças. Contudo, assim que a mulher lhe contou sobre o irmão mais velho dele, Yusiki descartou essa possibilidade. Cortamos para a cena para vermos Serra apagando uma pequena gafe no escritório. A secretária do presidente Park levou para o escritório central alguns macarons e como a mulher não estava presente, deixou 3 em cima da mesa dela. Assim que Serra chega, pergunta aos seus colegas quem que lhe deixou aquele agrado e um deles comenta que uma pessoa que gosta muito dela. Logo, a mulher imagina que seja o motorista e secretário do vice-presidente, o Sr. Yang. Então ela manda uma mensagem para ele agradecendo e dizendo que irá apreciá-los. Passa um tempinho e Serra acaba descobrindo que foi a secretária de Yosiki. Sendo assim, ela fica toda desconcertada e com vergonha do que mandou para o homem. Jia também tem que lidar com uma coisa. Ela e Guinam ganharam na corrida das fitas, então a mulher vai até ele para entregar os prêmios. E o homem é desagradável como de costume, falando que ela está sendo injusta de ganhar um, pois foi ele quem encontrou 2 das 3 fitinhas, então merecia mais coisas. Guinam também diz que quando ela pedir comida em casa para levar para ele a metade, assim não seria desperdício. Na próxima cena, Sung-yeon conta para sua mãe sobre ter descoberto que Miso estava com ele durante o trauma de sua infância, e a mulher fica surpresa, pois quando eles foram chamados na delegacia, o garoto estava sozinho. Então a Madame Choi decidiu ligar para a secretária Kim e pedir para que ela fosse até a sua casa. No lugar, a mulher pediu para que Miso contasse com detalhes do que se lembra, e a secretária Kim fala um pouco sobre o lugar. E como um garoto que estava lá antes dela, um pouco mais velho, a
confortou quando sentia medo. A Madame Choi pergunta se ele não sentiu frio naquele lugar, pois o garoto, que agora é um homem, é muito sensível ao frio. A mulher conta que seu filho estava vestindo um cardigan feito pelo seu amigo designer especialmente para o garoto. Ele foi o único que ganhou algo assim, além dos filhos do próprio designer. Mi-soo pergunta para ela como que Young-jun chegou a perder as memórias de sua infância e descobre que isso aconteceu no período em que rolou o crime. O garoto estava um dia tomando café e simplesmente desmaiou. Logo que acordou, disse que não se lembrava de mais nada. Em seguida, Sung-yoon aparece dizendo que irá acompanhá-la até a saída, só irá se trocar primeiro, e a mulher repara que não há cicatrizes nos tornozelos dele como no do irmão. Do lado de fora, Sung-yoon diz que está ansioso para que o inverno chegue, já que ele ama o frio, e isso é mais uma coisa que a secretária Kim acha estranho, pois a mãe dele acabou de dizer que o seu filho que foi pego era sensível ao frio. A mente de Mi-soo está cada vez mais confusa e apontando que Young-jun era criança com ela naquele lugar horrível, mas o homem negou todas as vezes que ela perguntou. Falando no vice-presidente, os dois se desencontraram na casa dos pais dele. O homem foi até lá para buscar, no entanto a secretária Kim já tinha ido embora. Young-jun acabou encontrando o diário que ela havia dado para o irmão mais velho dele, e com isso algumas lembranças começam a voltar para ele. Mais tarde, o vice-presidente vai até a casa de Mi-soo. Ele queria vê-la e também entregar uma caixa cheia de balas de caramelo, para compensar que mais cedo o homem havia comido a última dela. No dia seguinte, chegou o evento da inauguração do Centro de Artes da empresa de Young-jun, e a palestra em que o seu irmão irá se revelar como o escritor Morpheus. Enquanto está acontecendo essa palestra, Mi-soo observa quando o vice-presidente entra no auditório e quando se levanta para ir ao encontro dele, Sung-yeon, que estava sendo entrevistado, fala que recentemente reencontrou seu verdadeiro amor e que irá se dedicar para protegê-la, assim como fez quando eram pequenos e passaram por um momento difícil juntos. Após receber essa declaração de amor, Mi-soo vai atrás do vice-presidente que saiu do local depois de ouvir as palavras de seu irmão mais velho. A secretária Kim diz para Young-jun que as coisas que Sung-yeon disse e quando ele viu mais cedo o homem pegando em sua mão, tudo foi um mal entendido. Ela quer deixar as coisas claras para que o vice-presidente não entenda errado e acabe se afastando. Então Mi-soo revela que gosta dele, então o homem a puxa para um abraço e em seguida está prestes a lhe dar um beijo, quando se lembra daquela mulher novamente, mas dessa vez a secretária Kim não vai ir para casa na vontade e ela se aproxima para dar um beijo nele, assim quebrando o trauma de Young-jun, que não para mais de beijar a sua namorada. Depois, Young-jun leva Mi-soo em casa e faz novamente o pedido de casamento a ela. No entanto, agora acrescenta que ela deve aceitar assim que possível. No dia seguinte, aconteceu algo que nunca havia rolado antes. O vice-presidente ficou tão relaxado que as coisas entre ele e a secretária Kim estão dando certo, que acabou dormindo em uma reunião e, aproveitando isso, o presidente Park a chamou para ver algo engraçado. Apesar de estar adormecido, o homem responde tudo que é perguntado mesmo assim. Ao longo do dia, Young-jun percebeu que não se sente confortável agora namorando com Mi-soo, que ela faça as coisas de antes, como servir a sua água, preparar os seus lanches e etc. Então pede que, para não se tornar um namorado ruim, que ela não faça nada além de seus verdadeiros deveres de trabalho como secretária. Já hoje não é um bom dia para o nosso querido presidente Park. Enquanto ele estava indo para uma reunião, acabou vendo a sua ex-esposa na rua sorrindo com um outro homem, e isso abalou Yoshiki, que ainda tem sentimentos por ela. Perto de acabar o expediente, Mi-soo pede para o vice-presidente não fazer mais tratamento especial com ela, pois estar à frente dele sempre o cuidando para ficar confortável com tudo foi seu trabalho durante 9 anos. Pedir para que agora ela pare não faz com que a mulher se sinta bem. A conversa entre eles acaba deixando o relacionamento dos dois um pouco abalado, pois foi a primeira discussão de casal entre eles. Enquanto isso, Jia acabou recebendo alguns tomates de presente de seu vizinho Guinan, como um pedido de desculpas pelo homem mais cedo ter pego o ventilador dela, achando que alguém tinha o colocado fora. Sendo assim, a mulher resolveu ser uma boa vizinha também, e lhe mandou metade da comida que ela tinha encomendado para comer. No entanto, assim que entregou para Guinan, se arrependeu, pois na hora o homem já reclamou dos sabores que ela pediu e disse ásperas
preferências que ele tem para a próxima vez. Voltando ao nosso lindo casal, à noite o vice-presidente vai até a casa de Mi-soo com a comida do restaurante que ela é acostumada a frequentar com as suas irmãs, e a secretária Kim agradece por ele ter ido à sua residência. Assim, os dois acabam fazendo as pazes. No entanto, um problema surge em seguida. As irmãs de Mi-soo aparecem no local e a mulher acaba escondendo seu namorado no armário para que elas não o vejam. Infelizmente, dessa maneira, o homem acabou escutando as coisas ruins que a sua namorada falava dele enquanto eles ainda não tinham um relacionamento amoroso, pois a secretária Kim disse que o vice-presidente esteve ali, por isso que havia 2 pratos na mesa. Sendo assim, as duas abriram a lista de coisas que o homem tem de defeito, e dentro do armário Yong-jun estava se contorcendo ouvindo tudo. Apesar de tudo que escutou, o vice-presidente, quando é liberado de sair do armário, fala que não consegue ficar brabo com a sua namorada devido à beleza dela encantadora. No dia seguinte, a secretária Kim está fazendo seu trabalho quando recebe uma mensagem que a deixa nervosa. Sung-yeon vai a encontrar mais tarde para que eles possam conversar e ele se desculpar por ter feito uma declaração sem ter essa abertura da mulher. Antes de o responder, Mi-soo mostrou a mensagem para o seu namorado, que disse que ela deveria o encontrar e que confia nela. Então a secretária Kim diz que de qualquer maneira irá pôr um fim nessa situação com Sung-yeon. Vemos então o encontro dos dois. O homem não aceita muito bem o fim que Mi-soo está pondo no relacionamento deles. Ainda mais depois de descobrir que isso tem a ver com Yong-jun, então Sung-yeon começa a se exaltar. Contudo, o vice-presidente aparece no local, de repente por prever que o seu irmão iria agir assim, e diz para ele não perseguir mais a secretária Kim ou a incomodar. O homem fala que se o ver falando absurdos na frente da mulher mais uma vez, não irá deixar passar, por mais que seja uma pessoa de sua família. Na próxima cena, vemos que Yong-jun levou a sua amada para dar uma volta para eles esfriarem a cabeça, e o homem acaba pegando uma peça de roupa no carro para ela se esquentar. Mi-soo acabou comentando que a cor é muito bonita, então o vice-presidente decide contar que desde quando era pequeno, ele recebe peças feitas especialmente para ele de um designer, amigo de sua mãe. E nesse momento, a secretária Kim acrescenta mais uma coisa na sua lista de que acredita que o homem seja o garoto de sua infância. Os dois entram um pouco no carro para que Yong-jun possa descansar, já que estava bocejando, e com os seus pensamentos a mil, Mi-soo decide testar uma coisa, e o chama pelo nome que ela chamava o garotinho, já que ela se lembrou recentemente em um de seus sonhos, e é Seong-hyeon Oppa. Assim que a secretária Kim diz, o homem corresponde ao chamado e ela recebe a confirmação que esperava. Logo, Mi-soo bombardeia Yong-jun de perguntas, se o nome dele foi trocado, por qual razão ele correspondeu ao seu chamado. Entretanto, ele apenas diz que ouviu a voz dela e respondeu, como um hábito. Depois, Yong-jun leva sua amada para casa e quando está na residência dele, reflete sobre o que havia acabado de acontecer, chegando à conclusão que a secretária Kim não precisa saber sobre alguma coisa. No dia seguinte, Mi-soo vai até a casa da mãe do vice-presidente e decide perguntar à senhora se Yong-jun trocou seu nome em algum momento. Ela cita que ouviu a mulher usar um nome que não era de nenhum dos seus 2 filhos para se referir ao menino que foi capturado. No entanto, a Madame Choi diz que ela deveria ter ouvido errado e que o garoto que sofreu nas mãos daquela mulher foi Sung-yeon, não Yong-jun. Em seguida, a senhora pede para a secretária Kim se retirar por estar muito cansada, e quando está indo embora, Mi-soo acaba encontrando Sung-yeon, que pede para ela aguardar um pouco, pois ele vai buscar o diário de infância da mulher que ela havia emprestado. Infelizmente, o homem diz que não conseguiu se lembrar de nada que seja novo daqueles dias terríveis. E enquanto aguarda, a secretária Kim reconhece o rosto do garoto que a protegeu em uma fotografia no cômodo. Ao perguntar para Sung-yeon assim que ele volta, o homem responde que esse é o seu irmão, Yong-jun. Depois do trabalho, Mi-soo combinou de se encontrar com Yong-jun na casa dele,
para revisar alguns documentos. E a mulher começa a se emocionar enquanto está preparando um chá para eles, pois toda essa situação, além de ser confusa, é muito estressante não saber o que realmente aconteceu ou quem estava com ela. Mas a mulher precisa conter as lágrimas em seguida, pois seu telefone começa a tocar e são as suas irmãs. Ela não quer as deixar preocupadas. Claro que quando as duas descobrem que a secretária Kim está na casa do vice-presidente até a essa hora da noite, começam a falar mal dele. Contudo, dessa vez Mi-soo as repreende. E Young-jun escuta apenas essa parte. Logo, o homem entende que a sua amada está muito chateada por suas irmãs não o aceitarem e irá ver alguma maneira de mudar isso. Quando terminam o trabalho do dia, o vice-presidente leva a secretária Kim até a casa dela e infelizmente eles não irão se ver no dia seguinte, pois a mulher irá fazer a viagem de todos os anos com a sua família. Depois, o homem vai se encontrar com o vice-presidente Park, que acaba desabafando sobre a situação de ter visto a sua ex-esposa com outro homem. Yo-sik disse que fez de tudo para essa mulher, fala que até seguiu um ditado em que diz: se a mulher é bonita, deve conquistar a sua família. O homem realizava todos os desejos de seus sogros e parentes da parte dela, mas nada foi o suficiente. Young-jun prestou bastante atenção nessa parte e a insegurança de seu relacionamento acabar por causa das irmãs de Mi-soo não o aceitarem começou a surgir. No dia seguinte, o pessoal do escritório central se reúne na casa nova de Ji-ah para comemorarem a mudança dela. Entretanto, a proprietária sugeriu que eles fossem para o telhado para que pudessem se divertir mais. Ji-ah até tentou negar, mas seus colegas fizeram questão de subir. No local, a mulher avisou Gu-nam que o pessoal da empresa está ali e como não tinha um lugar para se esconder a tempo, o homem foi para debaixo da mesa. Por mais que tenha dado certo o esconderijo por um período, quando o grupo foi arrastar a mesa de lugar, acabaram encontrando Gu-nam e o homem dá uma desculpa dizendo que era para fazer uma surpresa para eles. Então todos o convidam para se juntar a eles, mas como acabou a comida e bebida, Se-ha se ofereceu para ir em um mercado comprar mais. No local, Yang acaba ajudando a mulher com as compras e Se-ha já gostava um pouco antes dele. Agora esse sentimento está cada vez mais aumentando. Enquanto isso, o vice-presidente decidiu fazer uma surpresa e apareceu na viagem de Mi-soo com as suas irmãs. Ele explica para a mulher que irá fazer o máximo para que as duas mudem de ideia sobre ele. E é nesse momento que elas descobrem que os dois estão juntos como um casal. Young-jun realmente se esforça. Ele come em um restaurante pequeno, pega mexilhões com as três e assim acaba amolecendo um pouco o coraçãozinho das irmãs da secretária Kim. Ainda mais depois que elas percebem o quanto o homem gosta da caçula. Enquanto limpam o alimento e o preparam, a mais velha conta a razão de fazerem essa viagem todos os anos, que é o fruto de uma promessa que ela fez para sua mãe. Quando eram pequenas e Mi-soo tinha apenas 4 anos, o pai das meninas pegou o carro emprestado com um vizinho para levar a família em um concurso que ele iria participar como músico. No entanto, no caminho eles passaram por uma praia e como havia tempo de sobra, o homem decidiu fazer uma pausa para que as suas filhas pudessem brincar um pouco na areia. Depois de muita diversão, quando chegou a hora de continuarem na estrada, o homem se deu conta que infelizmente acabou perdendo a chave do carro. E mesmo depois de procurarem muito, eles ainda não tinham encontrado. Nessa situação, é comum a mulher ou o homem ficarem chateados e acabarem discutindo. Mas não foi isso que aconteceu. A mãe das meninas disse que iria ficar cuidando delas para que ele procurasse melhor sem interrupções. Contudo, o homem negou e respondeu que iria aproveitar com a sua família. Claro que ele ficou chateado de nem ter a chance de ter conseguido o prêmio, pois o objetivo era entregar para sua esposa, já que seria o dia do aniversário dela. Mas graças à perda da chave, a família criou uma tradição de todos os anos irem até essa praia e pegarem mexilhões. Eles conseguiram fazer até o ano seguinte com a família completa. Infelizmente, não muito tempo depois, a mãe das meninas adoeceu e depois acabou perdendo a vida. Sendo assim, a mais velha teve que amadurecer e tomar esse papel de mãe para suas irmãs mais novas e nunca deixando de cumprir a sua promessa de continuar com a tradição anual. Voltando ao grupo do escritório, eles acabaram indo para um bar depois que Se-ha voltou com Yang e no local, após beber bastante, a mulher acabou revelando seus sentimentos
sentimentos quando eles estavam sozinhos. Enquanto isso, Mi-soo e Young-jun foram dar uma volta apenas eles dois. O homem diz para sua amada que se soubesse que era o aniversário da mãe dela, não teria atrapalhado esse momento dela com a sua família. Mas a secretária Kim responde que está tudo bem, pois percebeu o quanto que ele gosta dela e as suas irmãs também. Mi-soo conta sobre a época em que a sua mãe estava doente no hospital, que ela tinha ciúmes de seus amigos no parquinho por ver eles sempre brincando com as suas mães. Então, certo dia, sua mãe voltou para casa e se esforçou para fazer as vontades de sua caçula, apesar de estar sentindo muitas dores. Por ser pequena, Mi-soo não fazia ideia que ela só ganhou alta por não ter mais o que fazer, e os médicos deixaram a mulher passar o resto do seu tempo com a família. A secretária Kim é extremamente grata à sua mãe, pois se ela não tivesse feito esse esforço, de repente ela não se lembraria mais dela, por ser muito nova e não ter tido muitas memórias com a sua mãe. O vice-presidente abraça sua amada e ela promete que estará do lado dele para quando o homem estiver pronto para contar sobre a sua memória dolorosa. No dia seguinte, os dois precisam deixar as irmãs de Mi-soo para irem em uma apresentação do trabalho. E algo está acontecendo com Sung-geun que o leva até o lugar em que a secretária Kim está. A mãe do homem o revelou que as memórias que ele tem de seu sequestro de quando era pequeno não são verdadeiras, pois o ocorrido foi com Young-jun. Então Sung-geun procurou Mi-soo para saber se isso é verdade, enquanto inicia a apresentação. E o fato do homem estar tocando no assunto do sequestro junto com os saltos vermelhos que a mulher está usando no palco, isso desencadeia as lembranças da secretária Kim sobre o ocorrido. Agora ela se recorda de tudo, mas em seguida acaba desmaiando. Na próxima cena, vemos como que Mi-soo acabou nas mãos da mulher. Certa noite, a menina acordou procurando pela sua mãe, que estava no hospital. Quando ela foi para o pátio, pensa ter visto a sua mãe na rua, então sai para a chamar e acaba se deparando com uma mulher. Essa mulher diz para Mi-soo que irá a levar até a sua mãe, ela só precisa passar uma noite na casa dela. E assim, a menina foi levada até onde Young-jun estava com os tornozelos e punhos amarrados por abraçadeiras. Voltando ao presente, o vice-presidente decide contar a verdade para a secretária Kim, enquanto ela está inconsciente. Quando os dois estavam naquela casa abandonada, Mi-soo perguntou para ele o que significava morrer, pois ela ouviu seu pai comentando com alguém que isso poderia acontecer com a mãe dela. O menino, que tinha apenas 9 anos, sabia o que era, mas não tinha maturidade para explicar isso para uma criança de 4 anos. Então fez da melhor forma e disse que ela não poderia mais ver a sua mãe, caso isso acontecesse. Young-jun, apesar de ser também muito pequeno, ele foi muito maduro em saber ajudar a menina a se acalmar e tentar não chamar a atenção da mulher que os pegou, para que os dois conseguissem sair de lá com vida. Mas teve uma noite que a mulher estava totalmente fora do controle. Ela acordou Young-jun e disse que fez de tudo por um certo homem, que até tirou o bebê que estava em sua barriga, mas mesmo assim ele não a quis. Então a mulher decidiu que deveria tirar a vida deles três, mas mudou de ideia quando Young-jun disse que ela não deveria chorar por um homem que nem a quer. Foi aí que a mulher percebeu que tinha ido longe demais. Sendo assim, ela decidiu tirar a sua própria vida e fez a pior das escolhas, pois foi bem na frente das crianças. Mi-soo ainda estava dormindo e não acabou vendo como que aconteceu, mas depois que ela acordou, ele se arrastou até a porta e a fechou para que a menina não entendesse que aquilo era a morte e pensasse que era o que ia acontecer com a sua mãe. O menino apenas disse que ela não poderia ir até aquele cômodo e que aquela coisa pendurada não era a tia que tinha os pego, mas sim uma aranha enorme que iria os morder, e foi assim que ela desenvolveu a aracnofobia. Young-jun, se arrastando, conseguiu achar uma tesoura e o soltar. Depois ele levou Mi-soo até a casa dela e pediu para ela prometer que nunca mais iria sair sozinha. A menina disse para ele que os dois deveriam se casar quando crescesse e que queria ganhar uma boneca que a sua família não tinha dinheiro para comprar. Como era a empresa do pai de Young-jun que fabricava, ele prometeu que daria a ela quando se encontrassem de novo.
Depois, o menino seguiu caminhando e por estar com medo da mulher estar atrás dele, ele começou a correr até que chegou à delegacia e desmaiou. Logo depois, Yong-jun voltou para os seus pais e no passar dos dias, ele pedia para voltar para aquela área, pois queria ver se Mi-soo estava bem, mas quando a sua mãe o levou, ela já estava sem os moradores e em construção para virar um parque de diversões. Depois disso, o homem sempre se perguntou como que Mi-soo estaria até o dia em que a encontrou em uma reunião da empresa e foi como se estivesse em um sonho. Yong-jun ficou aliviado em perceber que ela não se lembrava de nada do que havia acontecido e nem mesmo dele. Então decidiu a manter por perto e guardado o segredo para que a mulher não passasse pelos mesmos pesadelos que ele. O homem pensou que sempre teria a secretária Kim ao seu lado e quando ela contou sobre pedir demissão, foi quando se deu conta que a mulher é a única para ele e não queria a perder. Sung-eun foi até o hospital para ver como Mi-soo estava e Yong-jun acabou brigando com o seu irmão, pois o culpa pelo desmaio de sua amada. Seu irmão mais velho acaba revelando que sabe que não foi ele quem foi sequestrado e nesse momento Sung-eun também acaba percebendo que todo esse tempo, o caçula sempre soube a verdade, o único confuso na história era ele. Quando o vice-presidente volta para o quarto, a secretária Kim já está acordada e diz que se lembrou de tudo que aconteceu quando eles estavam naquela casa. Ela o questiona a razão dele ter mentido por tanto tempo e o homem revela que a razão era por não querer que ela vivesse com pesadelos e medo como ele. No fim, Yong-jun promete que nunca mais vai esconder as coisas de sua amada. Enquanto isso, Sung-eun está tendo as suas lembranças verdadeiras de volta e agora tem certeza que tudo o que aconteceu com seu irmão iniciou por ele ter o deixado sozinho naquele lugar. O homem em casa começa a surtar e quando a sua mãe vai conversar com ele, Sung-eun diz que deveriam ter o dito que as memórias dele estavam erradas esse tempo todo, pois o homem passou anos culpando Yong-jun por algo que ele não fez e além disso foi o caçula quem passou pelo trauma, se lembrando dia após dia. Nesse momento que a Madame Choi percebeu que o seu filho mais novo não perdeu a memória como ela pensava. Voltando à secretária Kim, agora que ela sabe toda a verdade, seu amado finalmente pôde dar algo que guardou durante muito tempo. A boneca que ela tinha lhe pedido e Mi-soo amou o seu presente. No dia seguinte, Yong-jun precisa quase brigar com a sua amada, pois ela quer voltar ao trabalho. Mas ele acredita que a secretária Kim precisa descansar mais um dia, então não deixa ela sair do hospital e vai em seus compromissos. Contudo, ao chegar na empresa, ele encontra Mi-soo em sua mesa e tem que achar outra maneira de fazer com que ela descanse nesse dia. A forma que ele encontrou foi mandando todos do escritório para um dia no spa. Na próxima cena, vemos o presidente Park, que continua sofrendo pelos sentimentos que carrega por sua ex-esposa. Ele vai almoçar no restaurante favorito dela, no dia do aniversário dela, para ver se consegue esbarrar com a mulher, e realmente funciona. O homem acaba descobrindo que aquela pessoa que ele viu com ela na rua era um primo e fica extremamente feliz. Mas a mulher se incomoda com a atitude dele, pois antes de saber a verdade, Yosi-ki a acusou de ter um namorado novo e depois de ter se casado sem lhe contar. Seo-jin diz para ele que nem deve se lembrar que hoje é o seu aniversário e sai braba. Voltando à secretária Kim, o vice-presidente dispensou todos mais cedo do trabalho e a levou até o parque de diversões, onde foi o primeiro encontro do casal. Ele queria mostrar para sua amada que poderia construir memórias boas em cima das ruins, e acaba contando para ela que o lugar onde ficava a casa em que eles ficaram mantidos hoje é o carrossel que ela tanto gosta. Mi-soo diz para Yong-jun que agora que eles estão juntos, eles poderão seguir em frente e serem felizes. Mais tarde, o homem oferece para ela ficar na casa dele, pois ele tem medo que ela não se sinta bem sozinha, pois demorou um tempo para que o próprio se sentisse. Entretanto, a secretária Kim diz que irá ficar em sua própria casa. Depois de um tempo, quando já estava pronta para dormir, alguém toca a campainha de Mi-soo. E para surpresa dela, se trata de Yong-jun com uma mala. O homem diz que irá dormir na casa dela durante um tempo para ter certeza de que ela estaria bem. Os dois até fazem spas nos pés, mas infelizmente nada fez a secretária Kim relaxar com o homem em sua cama. Então no fim, eles decidem ir para a casa dele que tem 2 quartos. Mi-soo vai dormir no quarto de hóspedes, no entanto quando liga as luzes por estar com medo, leva um susto com Yong-jun ao lado de sua cama. O homem acha a casa dele grande demais e não se sente seguro com isso, então diz que irá
irá dormir com ela. Como estão novamente constrangidos com a situação, a secretária Kim sugere que ele cante uma música para ela pegar no sono, e realmente funciona. Mas devido à posição em que a mulher ficou, Yong-jun não dormiu a noite inteira e ficou desconfortável para não a acordar. No trabalho, Jia acabou sem querer colocando no triturador o resumo que tinha feito da reunião para o vice-presidente. Quem o ajuda a recuperar é Guinão. Juntos os dois colam tirinha por tirinha até que fique legível. No almoço, Mi-só tem duas perguntas para Yong-jun. A primeira é por qual razão ele mudou seu nome quando mais jovem. E a segunda, por que Sung-yeon ficou com as suas memórias do sequestro se não era ele. Como o vice-presidente não parece estar à vontade para falar sobre isso, a secretária Kim diz que tudo bem, essas perguntas serem respondidas a outra hora. Enquanto isso, no escritório, Se-ha manda algumas indiretas de que ela queria ser pedida em namoro para Yang. E mais tarde a sua resposta vem. O homem entrega para ela uma garrafinha de refri. Conforme a mulher vai tomando a bebida, vai aparecendo algumas palavras que no fim significam um pedido de namoro. Quando Mi-só e Yong-jun voltam para a empresa, os pais do homem estão o aguardando na sala dele. A razão deles estarem ali é para saberem se realmente seu filho não perdeu a memória e vinha escondendo isso todo esse tempo. O casal se sente mal por tudo que fizeram seu filho mais novo passar por não terem falado a verdade para Sung-yeon e se desculpam. Então voltamos mais uma vez no passado e vemos como que Yong-jun foi parar naquele lugar. Seu irmão mais velho convenceu a fugirem do motorista e irem onde seria construído o parque de diversões da empresa do pai deles. Contudo, Sung-yeon o deixou sozinho, alegando que iria comprar umas bebidas para os dois que estavam com sede. Como demorou para o seu irmão voltar, Yong-jun tentou voltar, mas acabou se perdendo e no caminho encontrou aquela mulher, que pediu ajuda dele e lhe ofereceu uma bebida. O que aconteceu a partir daí, já sabemos. Quando Yong-jun voltou para sua família, Sung-yeon passou a se culpar pelo que aconteceu com o seu irmão. E isso foi algo tão traumático para ele que o garoto começou a confundir a sua própria identidade. Sung-yeon passou a se tornar Yong-jun, pegando as memórias do sequestro para si, como o quarto dele e as roupas também. Sung-yeon se tornou violento, querendo culpar Yong-jun como se o caçula fosse quem tivesse o deixado naquele lugar para a mulher o pegar. E assim, os dois passaram a brigar todos os dias. Certa noite, Yong-jun escutou uma conversa de seus pais, onde o seu pai queria internar o seu irmão, e sua mãe respondeu que isso fazia com que ela quisesse tirar a sua própria vida. Ouvir essas palavras para Yong-jun não eram fáceis, pois ele conheceu a morte de perto, e não queria que a sua mãe fizesse o mesmo que aquela mulher, então decidiu fingir um desmaio e mentir que esqueceu tudo o que aconteceu para que o seu irmão pudesse viver com a sua nova identidade e seus pais em paz. O casal achou que o melhor era deixar as coisas assim mesmo e para que Sung-yeon não desconfiasse de nada, mudaram o nome do caçula para Yong-jun. A Madame Choi pede desculpas mais uma vez para o seu filho e confessa que tem vivido uma vida de arrependimentos e culpa por causa do sofrimento que causou em seu mais novo para proteger o seu mais velho. No fim, os três acabam caindo no choro e a secretária Kim se emociona do lado de fora da sala. Mais tarde, enquanto está indo para casa com Mi-só, Yong-jun decide mudar um pouco a rota e vai até Sung-yeon. O vice-presidente acaba pedindo desculpas por ter ocultado a verdade para o seu irmão e diz que apesar de não ser fácil ter que o aturar, ele irá se esforçar para não ver os seus pais tristes e queria que Sung-yeon fizesse o mesmo. Na próxima cena, vemos Yong-jun e Mi-só bebendo vinhos juntos. Ela fala que a melhor coisa é dizer a verdade sempre, e o homem pergunta se ela quer saber como que ele se sente agora. Como a secretária Kim diz que sim, ele se aproxima dela e começa a beijar. Depois o homem começa a abrir os botões da blusa dela e diz que não quer que essa noite passe em vão. No entanto, os dois param o que estavam prestes a fazer, pois o presidente Park fica ligando constantemente para o vice-presidente. E pensando ser uma emergência, o homem decide atender. Yong-jun se desloca para o seu escritório. Acontece que Yo-sik ligou para o avisar que uma empresa concorrente com a deles está tentando pegar um cliente que eles recém haviam assinado um contrato. Desta maneira, o vice-presidente precisa estudar uma maneira de convencer eles a ficarem, e no dia seguinte os dois irão para a França para uma reunião com este grupo. Enquanto isso, a secretária Kim continuou bebendo vinho sozinha na sala, aguardando pelo seu amado. Desta maneira, quando Yong-jun volta para a sala, encontra Mi-só adormecida e por
mais que ele tenha tentado acordar, ela estava em um sono profundo, então o homem decidiu levar a sua amada para a cama e deixar ela descansar. No dia seguinte, a secretária Kim ajuda o vice-presidente a arrumar a sua mala para sua viagem de negócios. E um tira uma foto do outro para guardarem no celular, assim quando sentirem saudades terão elas para ficarem olhando. Os dois ficarão separados por uma semana e durante esse período Yeongjun trabalhou sem parar na França para que pudesse voltar o quanto antes para sua amada. A novidade do escritório é que Guinan foi promovido para trabalhar com eles e o homem se dedica para agradar a todos, às vezes até demais. O vice-presidente voltou mais cedo e fez uma surpresa para Miso aparecendo sem avisar na empresa. Contudo, o homem acabou ficando com ciúmes ao ver Guinan e a sua amada rindo, ele nem conseguiu disfarçar. Então, para poder saciar um pouco a saudade que estava sentindo da secretária Kim, os dois dão uma saidinha do trabalho. E quando voltam, Jia chama Miso para ela saber uma fofoca. Uma estagiária que foi contratada recentemente na empresa estava passando por um estabelecimento e acabou vendo o vice-presidente com uma mulher. Ela até tirou uma foto e mandou para Jia. Nesse momento, a secretária Kim já estava nervosa, mas quando vê a foto percebe que seu rosto não apareceu, então fica mais tranquila. Entretanto, Jia continuou observando a imagem e notou que a pulseira que Miso está usando é a mesma que a mulher usa na foto. E dando zoom, descobriu que dá para ver o rosto da secretária Kim em um reflexo. Jia logo vai conversar com Miso que pede para ela manter segredo sobre isso. E depois do trabalho, enquanto ia para sua casa, Yeongjun acaba dizendo "eu te amo" para a secretária Kim. Na próxima cena, vemos Jia e Guinan. Ela convidou o homem para jantarem juntos para que comemorassem a promoção dele. E Guinan acabou bebendo um pouco, o que o fez contar a sua história. Ele vive com um básico e em um lugar apertado, pois quando era pequeno, apesar de ser o mais inteligente em tudo, sempre foi conhecido por ser um menino pobre. Então, Guinan decidiu que não quer isso para os seus filhos e resolveu guardar todo o dinheiro que for possível, para quando se casar e ter seus pequenos, poder bancar a sua família sem preocupações. O homem também diz que em seu aniversário ele irá pagar esse mesmo jantar para Jia, já que foi ela que lhe apresentou o lugar e a comida, que é uma delícia. Voltando ao nosso casal principal, Miso não pôde ter seus planos quentes realizados com Yeongjun. Por ter que ir ao hospital ficar com seu pai, o homem parece ter machucado algum ligamento enquanto fazia uma apresentação com a sua banda e terá que ficar poucos dias hospitalizado. No dia seguinte, vemos Guinan ajudando Jia em um relatório que ela estava enrolada trabalhando. O homem resolveu fazer esse agrado como uma forma de agradecer pela noite anterior. E a irmã mais velha de Miso vai trocar o turno de ficar com o pai delas com a secretária Kim. No entanto, antes elas almoçam juntas. E a mulher dá para Miso um dinheiro que recebeu de sua demissão do antigo lugar em que ela trabalhava, já que agora irá para um melhor. A mais velha também comprou roupas para a caçula e explicou que está fazendo isso, pois Miso foi quem mais cuidou da família para que todos fizessem os seus sonhos. Então chegou a hora dela retribuir o favor. Quando chega no trabalho, a secretária Kim recebe um convite do vice-presidente deles saírem da empresa e irem para a casa dele, para esquentarem a relação, já que faz alguns dias que estão tentando e sempre tem um empecilho. Contudo, a resposta de Miso é um pouco inesperada pelo homem. Ela diz que ele está parecendo uma escavadeira nos últimos dias, pois está sempre indo atrás dela, sem parar. Yeongjun ficou meio confuso com isso e resolveu ir até o presidente Park para conversarem sobre. Então seu amigo diz que ele não deve sufocar Miso, pois é a primeira vez dela namorando. Se ele sempre estiver a pressionando, uma hora a mulher irá cansar. Dessa maneira, quando o vice-presidente se encontra novamente com a secretária Kim, pede desculpas pela maneira que vem agindo e diz que irá se controlar mais. Mas ao chegar em casa à noite, o homem se depara com a sua amada na frente da residência, o esperando. E ela diz que quer ficar ao lado dele até o dia amanhecer. Então Yeongjun diz que não terá como se segurar e a mulher não vê problemas nisso. No fim, os dois acabam fazendo aquilo. No dia seguinte, o casal vai almoçar no restaurante de uma amiga de infância de Yeongjun que ela está inaugurando. E eu confesso que essas cenas me fizeram passar raiva, junto com Miso. A mulher é um pouco inconveniente, dizendo que acha que o vice-presidente até tinha uma paixão por ela, pois pediu para se casarem quando eles tinham 5 anos. E também ficou pedindo para ele abrir aquelas embalagens de vidro que ficam com a tampa vedada, acrescentando que isso dá vontade de beijá-lo. A amiga também falou sobre como Yeongjun está bonito. Claro que Miso ficou com ciúmes, pois essa tal de amiga da infância não parece ser flor que se cheire, sou time das mulheres fechadas com a secretária Kim. Mais tarde, o vice-presidente leva sua amada até o hospital
hospital para que ela possa visitar o seu pai. E o homem não pretendia conhecê-lo neste dia, contudo o pai de Miso pega os dois juntos na recepção e os diz para subirem no quarto para conversarem. Enquanto conversam, Young-jun decide que é a hora de contar para o homem que está em um relacionamento com a filha dele, e o pai de Miso diz ser contra. Entretanto, em seguida, o vice-presidente precisa atender uma chamada e o homem conta para a secretária Kim que na verdade ele está fingindo ser contra para que Young-jun se dedique a conquistá-lo. Na próxima cena, vemos que a fofoca que Miso e o vice-presidente estão juntos se espalhou, pois outra pessoa avistou o casal e agora todos da empresa já estão sabendo. Então, o que não falta nos próximos dias é rumores sobre os dois e um acaba gerando até uma briga entre as funcionárias no banheiro. Ji-ah e Se-ha viram duas mulheres falando que a secretária Kim seduziu o vice-presidente, entre outras coisas absurdas. Então, a dupla do escritório central decidem partir para a briga, para defender Miso, e quem acaba separando essa confusão é a própria secretária Kim. As duas não se arrependem de terem defendido Miso e ela agradece, no entanto pede que isso não se espalhe, pois não quer que Young-jun fique preocupado e tome alguma atitude que faça com que os outros falem cada vez mais deles. Mas o vice-presidente fica sabendo de qualquer forma, o presidente Park que conta para ele, e a primeira reação de Young-jun é dizer que elas não merecem os seus salários, mas Yosi-ki pede para que o seu amigo leve em consideração os sentimentos de Miso, que ficou chateada com toda essa situação, tanto que tentou esconder de seu amado. Então o vice-presidente decide convidar a secretária Kim para dar uma volta, assim ela dá uma descontraída. E a mulher sabe que seu amado planejou isso para que ela se anime, então diz que continuará trabalhando duro, ignorando o que os outros dizem, pois quando começou um relacionamento com o vice-presidente, ela sabia que cedo ou tarde uma situação assim iria acontecer. No dia seguinte, outros problemas aparecem na empresa, já que um grupo rival parece ter feito uma cópia de um design de uma coleção de notebooks que a empresa de Young-jun lançaria no próximo mês. Agora a equipe do escritório central terá que trabalhar muito para achar uma solução para essa situação. E claro que a proatividade e a agilidade da secretária Kim é a chave dessa solução, pois a crise que podia levar dias para ser resolvida foi controlada em menos de 24 horas graças à organização que a mulher tem com as suas equipes e dedicação à empresa. O que faz Young-jun se questionar se ele conseguirá encontrar outra pessoa tão competente como ela. E nesse momento a mulher decide revelar o que ela quer fazer, qual é o seu sonho. Miso quer continuar trabalhando na empresa, pois essa adrenalina de resolver estes grandes problemas e a sensação de quando são solucionados é o que faz ela amar este trabalho. A mulher acaba dizendo que ama estar ao lado do vice-presidente, é a primeira vez que ela usa as 3 palavras mais esperadas. Depois, os dois entram na casa da secretária Kim para jantarem juntos e ela diz que sempre sonhou com isso, cozinhar para o seu marido enquanto curtem a companhia um do outro. E Young-jun responde que irá torná-lo real, pois quer se casar com ela e ser seu marido. Em seguida, o casal irá começar a se beijar quando são surpreendidos com alguém que eles não esperavam que estava na residência. O pai de Miso se levanta da cama dela e diz que é contra este casamento. Em seguida, Young-man fala que precisa ter uma conversa de homem para homem com o vice-presidente e os dois saem da casa da secretária Kim, parando somente quando chegam em um bar poucos minutos dali. Resumindo, a conversa dos dois gira em torno de Miso e o pai dela percebe o quanto Young-jun conhece a sua filha. Ele dá a bênção para o homem pedi-la em casamento. Contudo, as únicas exigências de Young-man é que ele faça sua caçula muito feliz e um pedido da maneira correta, como ela merece. Já que a conversa ocorreu bem, os dois continuaram bebendo e quando voltaram para a casa da secretária Kim, ela teve que lidar com os homens muito bêbados. Para seu amado, Miso chamou o seu motorista para buscá-lo e antes dele chegar, Young-jun se declarou para ela, falando o quanto a ama desde o momento que a reencontrou há 9 anos. No dia seguinte, a secretária Kim avisa aos seus colegas do escritório que decidiu que irá continuar na empresa e todos comemoram. Enquanto isso, Young-jun enfrenta sua ressaca e já começa a pensar em uma forma de pedi-la em casamento, conversando com o seu amigo presidente Park e até procurando na internet, entretanto ele não gostou de nenhuma das ideias.
À noite, Missol vai jantar com Serra e Jia. As mulheres tomaram algumas bebidas também e ficaram bem alegres. Jia acaba desabafando, já que as duas haviam percebido que ela estava meio para baixo, e a mulher conta que gosta de um homem. No entanto, atualmente ele revelou que só quer ficar focado no trabalho e não pensa em namorar. Dessa maneira, Serra diz que ela tem que o conquistar, ser mais proativa para ele se interessar mais por ela do que pelo trabalho. E ao decorrer da bebedeira, quando a secretária Kim vai ao banheiro, as duas atendem o telefone dela, que era Young-jun ligando para saber como que a sua amada estava. As funcionárias do homem disseram que Missol já estava bem alegre e que ele deveria ir buscá-la, mas quando o vice-presidente chega, as duas pegam a carteira e o relógio dele para que ele não leve a amiga delas embora, e assim a diversão dura mais um pouco. Mais tarde, quando Young-jun leva sua amada para a casa dela, no caminho a secretária Kim se declara para ele, o que o deixa muito feliz. No dia seguinte, Jia e Serra devolvem para o vice-presidente os objetos que pegaram dele, e as duas ficaram com medo de serem demitidas. No entanto, Young-jun sabe diferenciar o que é feito dentro e fora do trabalho, o que as deixa aliviadas. Mas Jia não tem um dia tão bom assim. Ela descobre que quando chegou em casa, foi até Guinam e gravou um vídeo do celular dele dizendo que ele deveria pedi-la em namoro. O homem falou que sabe que ela estava brincando, contudo a mulher acha que essa é a melhor hora para dizer que gosta dele, mas a resposta não é o que ela esperava. Guinam não quer estar aberto a relacionamentos no momento, pois quer trabalhar para atingir o seu objetivo de guardar muito dinheiro. E se ele começar um namoro, terá que mimar a sua companheira, e mesmo que não faça essas coisas, o homem não quer que ela viva na miséria como ele, então acha melhor não se envolverem. Na próxima cena, vemos Young-jun conversando com a sua mãe. A notícia que o caçula está namorando com a secretária Kim se espalhou, então ela resolveu chamar seu filho até a sua casa para dizer algumas coisas que a preocupa. A Madame Choi não acha que seria certo Young-jun se envolver com Missol, pois seu irmão mais velho há pouco tempo estava gostando da mulher. E ela teme que isso faça com que o relacionamento deles, que estava melhorando, piore. Felizmente, Sung-yeon estava ouvindo a conversa e aparece, dizendo que seu irmão não deveria fazer isso, pois a secretária Kim esteve ao lado de Young-jun por muito tempo. E o sentimento que ele adquiriu pela mulher foi passageiro, apenas por ter pensado que os dois haviam passado pelo trauma juntos. Dessa maneira, o relacionamento entre os dois está pela primeira vez depois do acidente fluindo de maneira saudável. Sung-yeon até o ajuda na proposta, dizendo que se ele focar no que Missol gostaria de ganhar e no que ele quer fazer por ela, a resposta virá. Então, à noite, a secretária Kim vai até a casa do vice-presidente. Quando chega, há um caminho de velas, com 2 mesas ao longo dele. Uma havia bala de caramelo, que significa muito para os dois, e no outro um caderno com dizeres, igual o homem havia visto na internet e disse que tinha achado infantil. Mas não foi bem assim, o pedido foi lindo. Assim que Missol entrou onde foi indicado, Young-jun estava tocando em um piano e começou a cantar assim que avistou a sua amada. Depois, ele se ajoelhou e fez a proposta, que com certeza recebeu um sim como resposta. O pedido de casamento logo se espalha para todos, e como a mãe do vice-presidente está muito ansiosa, pois é o seu primeiro filho que irá se casar, ela decide sair com Missol e lhe dar algumas coisas de presentes. A secretária Kim até tentou negar por se tratar de muita coisa, mas a Madame Choi comprou mesmo assim. No dia seguinte, terá uma refeição entre as duas famílias para decidirem a data do casamento, e apesar da Madame Choi estar fazendo de coração, a secretária Kim diz que não poderá se casar com ela, querendo dar um carro, todos os eletrodomésticos, mobília e joias, pois já seria muita coisa e a mulher acha que não merece tanto. Missol até ficou com receio quando falou isso, mas os pais de Young-jun entenderam que eles estavam sendo demais e respeitaram a decisão de sua nora. O resto do jantar ocorreu perfeitamente bem, e em poucas semanas o casal será marido e mulher. Young-jun se empolga nos preparativos do casamento e fica chateado que Missol esteja mais focada no trabalho do que no evento. Então, uma maneira de acalmar os ânimos de seu amado foi ela pegando o seu vestido de noiva e indo mostrar para ele em sua casa. A peça é perfeita e o noivo ficou encantado. Enquanto isso, mais cedo no trabalho, a secretária do presidente Park mandou sem querer os chocolates que seriam para um outro presidente para a ex-esposa de Oh-sik, e à noite ele foi recompensado por esse descuido. A mulher esteve na casa dele dizendo que hoje seria a data que ele a pediu em casamento em Paris, e o chocolate era o mesmo que o homem havia lhe presenteado daquela vez, então ela sentiu saudades e resolveu o encontrar. Dessa maneira, os dois reatam o relacionamento.
Agora vemos Jia. Ela comprou a comida que Gui não gosta e decidiu levar para ele a fim de lhe falar algumas coisas. Então a mulher diz que ele deveria viver mais o presente e não se preocupar obsessivamente com o futuro. Que ele até pode adiar gostar de alguém, mas não deveria fazer isso com o seu amor próprio, seja parando de usar roupas velhas ou comprando uma comida gostosa de vez em quando. E em seguida ela vai embora. No dia seguinte, Serra e Yang decidem tornar público o relacionamento deles, então vão até o escritório e contam para todos, mas seus colegas revelam que já sabiam. À noite, Missó se emociona com as suas irmãs, falando o quanto que elas queriam que a mãe delas estivesse viva para comparecer ao casamento, que acontecerá no próximo dia, e o pai das meninas chega com uma surpresa para elas, pois o homem que nunca cortava seu cabelo decidiu fazer o ato para ficar apresentável no casamento. Yong-jun também foi ter um momento com a sua família e pela primeira vez o relacionamento dos irmãos está indo bem por um bom tempo. Chegamos ao dia do casamento e ele já começa a bombardear, já que Guinam resolveu ouvir os seus conselhos e está pronto para começar a namorá-la e viver uma vida melhor. Agora vamos para a cerimônia, que é linda. Os dois estão deslumbrantes e ver a lembrança de quando escaparam daquela situação terrível para o que estão vivendo no hoje é maravilhoso. O que vocês acharam dessa temporada? Eu confesso que esse dorama foi um dos melhores que eu assisti. Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!